Graças a Deus. Amém? Você pode abrir para adiantar a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 30. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Foi o melhor lugar que você escolheu para estar aqui, para estar na casa de Deus. Amém? Eu só quero dar um reaviso. Agora, sexta-feira, quinta-feira a gente tem uma nossa quinta alternativa. Sexta-feira, sábado e domingo, nós vamos ter a nossa conferência Pray, né? Pray significa oração, significa intercessão, então significa intimidade com Deus. Então vai estar um grupo de pastores falando sobre intimidade com Deus, levando você a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Nós tivemos a Semana Viva, né? E agora nós temos a nossa conferência Pray. Então marca na sua agenda, sexta-feira a partir das 20 horas, quinta-feira nosso culto normal, sexta-feira a partir das 20 horas, nós estamos aqui para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar nesses dias. Amém? Então coloca na sua agenda lá no nome de Jesus. Você que já aceitou Cristo como Salvador da sua vida, a Bíblia diz que a gente tem que crer, mas a gente tem também que se batizar. Nós estamos abrindo uma nova classe de batismo. Procura o ministro Jacos, a ministra Jaqueline, dê o seu nome para você começar a nova classe, entrar na nova classe de batismo. Amém? E você que já faz parte dessa igreja, já faz algum tempo que você está aqui nessa igreja e você já se sente como fazendo parte da família, porque essa igreja aqui é uma família a se pertencer, né? Nós estamos tentando tirar essa cultura de dizer assim, qual que é a igreja que você frequenta? A gente frequenta restaurante, a gente frequenta shopping, né? A gente frequenta outros lugares aí, mas a igreja não. A igreja é um lugar onde a gente pertence, né? Então você já faz parte dessa igreja, já se sente fazendo parte dessa família. Procure também o ministro Jacques, a ministra Jaqueline, no final dê o seu nome e a gente vai conversar com você, vai apresentar a igreja para você e você vai ser recebido como membro aqui na família de Cristo. Amém? Aqui nós pegamos pessoas comuns e, pela graça de Deus, transformamos em extraordinário discípulo de Jesus. Aqui não se fabrica crente. Se você entrou aqui achando que você vai virar um crente, deixa eu falar uma coisa para você, você entrou no lugar errado. Aqui a gente não se fabrica crente, a gente forma discípulos. Amém? Amém? Não se fabrica crente, a gente forma discípulo. Então, esse é o meu recado. Mais um recado, cadê a irmã Dani? Não está aí? Está lá embaixo? Mas o esposo dela, o André, está aí. Eu acho que no final, André, fala para ela que precisa ter alguém lá no final, né? A gente vai ter um curso aqui de primeiros socorros, né? Geralmente acontece, principalmente com as nossas crianças, se engasga, acontece alguma coisa aí que se machuca e a gente não sabe o que fazer. E a oitava igreja, a gente está fazendo, vai ter um curso aqui de primeiros socorros. Eu mandei um comunicado em quem faz parte da minha lista de transmissão. Põe meu telefone aí para o pessoal que não tem, o 8760-4505. Né? Se você quiser receber o nosso comunicado, 800, tem alguns que estão saindo, porque diz que tem dia que eu estou meio aloprado, mando muita mensagem, né? Mas você pode mandar uma mensagem para a gente e a gente vai estar compartilhando aquilo que acontece na igreja. Então, nós vamos ter um curso de primeiros socorros, né? Voltado assim para cuidar das nossas crianças. Você que é pai, que é mãe, que é tio, que conhece, que trabalha em creche, às vezes acontece, o menino engasgou lá, e o que é que faz com o menino? Aí fica desesperado, coloca o menino de cabeça para baixo, soca o menino, enfia o dedo lá na goela do menino, aí mata o cidadão, entendeu? Então a gente precisa, porque você não sabe quando você vai precisar disso, você precisa estar preparado. Então procure o André, a Dani, dê seu nome lá, e eles vão passar a data que
que vai acontecer isso. Amém, André? Fala para Dani mandar para o Alex amanhã, né? Para ele colocar, que aí fica mais fácil de se divulgar. Amém? Glória a Deus. Como eu sei que todo mundo hoje vai olhar para mim, ninguém vai desviar o olhar, eu tenho certeza disso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, e o verso de número 1. Você está focado em mim hoje, tenho certeza. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta tinha ferido e a queimado. Tinha levado também cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequena, nem grande. Tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas sendo levadas cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele ergueu a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa do seu filho e da sua filha. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? A Bíblia diz que nesse texto que nós acabamos de ler, Davi ele estava vivendo em uma cidade juntamente com a sua família e os seus homens, numa cidade chamada Ziclague. Era uma cidade filisteia. E os filisteus estavam em guerra, em batalha, e os filisteus saíram para uma luta, para uma guerra, e Davi foi juntamente com eles. Eu lembro que uma época atrás eu preguei nesse texto, e eu falei que nós não devemos lutar as guerras que não são nossas, ou escolher melhor as nossas lutas, as nossas batalhas. Porque chega um momento na nossa vida que a gente já, Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agia como menino, mas ele diz, agora eu não sou mais menino. Então quando eu era menino, eu tinha um ditado que eu aprendi, eu não sei se eu aprendi, mas acabei esquecendo. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas é um ditado cearense. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então qualquer coisa eu estava brigando. Quer brigar, a gente briga. Quer discutir, a gente discute. Mas a gente chega um momento de tempo na nossa vida que a gente precisa escolher as nossas batalhas, porque senão a gente morre, senão a gente perece. E Davi não soube escolher a batalha dele. Aquela batalha é uma batalha filisteia, não era uma batalha dele. E ele saiu e deixou desprotegido a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu gado, a sua família. Davi deixou totalmente desprotegido. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus colocou você, homem, mulher, jovem, como um Davi dentro da sua casa,
para proteger a sua família. Então escolha melhor as suas batalhas. Davi, ele sai e ele vai lutar uma guerra que não é sua. Então, enquanto ele está preocupado com outra coisa que não tem nada a ver com a família dele, com a vida dele, o que acontece? Os amalequitas, eles entram na cidade de Davi, em Ziclaug, eles queimam a cidade, eles pegam a família de Davi e leva a família de Davi cativa, leva a família de Davi como escrava, pega o gado de Davi, leva o gado de Davi. E o interessante é que o texto, ele é bem claro quando ele frisa que os amalequitas, eles não vão matar ninguém, eles só vão causar um distúrbio, vão levar a família de Davi prisioneira. Eles não matam ninguém. É como o diabo na nossa vida. Muitas vezes não é questão de matar, mas é questão de destruir. É questão de desestruturar a nossa família. É questão de criar, de gerar um ambiente na nossa família, onde a nossa família seja destruída. E a gente aí fica se preocupado com coisas tão insignificantes muitas vezes, que a gente esquece de proteger a nossa família. E de vez em quando o diabo vai entrando devagarzinho numa contenda e vai destruindo a nossa família. E quando eu falo em família, eu estou falando da sua família, da minha família. E eu estou falando também da família, da nossa família, a oitava igreja do Nazareno também. Porque às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa lá fora e esquece de protegermos, de cuidarmos. Aí o diabo vai entrando, os amalequitas vão entrando na nossa família, vai destruindo, vai causando contenda, vai gerando contenda. E aí quando Davi sai, os amalequitas vêm, eles levam as mulheres de Davi, os filhos de Davi, levam o gado de Davi, a riqueza de Davi, e toca fogo na cidade. Quando Davi volta, de longe ele vê a fumaça, e ele sabe que alguma coisa diferente está acontecendo na cidade dele. Porque tem um outro ditado que diz, antigo também, que diz assim: aonde há fumaça, há fogo. Ele vê a fumaça e ele já começa a temer. Ele já começa a pensar: o que será que está acontecendo? Quando a gente olha para a nossa família, as coisas não dão certo, briga aqui, briga ali, o dinheiro que a gente ganha não dá para pagar o que a gente gasta, é uma pessoa enferma aqui, é um casamento que não se entende aqui, é um filho que não se entende ali. O que é isso? Isso é fogo, isso é fumaça, alguma coisa está acontecendo. E a gente às vezes fica preocupado com outras coisas e não vê que algumas fumaças estão acontecendo dentro da nossa casa. É assim só na minha casa ou na sua também? E a gente não percebe esse tipo de fumaça. Davi olha e quando ele entra ali, ele vê que as suas mulheres, os seus filhos foram levados escravos. E aí Davi entra em desespero, porque quando as coisas não estão dando certo na nossa casa, a gente não vigia. A gente não coloca um muro de proteção dentro da nossa casa. E aí quando o negócio bagunça, aí a gente desperta e entra em desespero. Por exemplo, quando o filho de uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que entrou nas drogas agora, ele não entrou nas drogas hoje. Ele vem entrando devagarinho, só deixando fumaça,
E a gente preocupado com outras coisas, a gente não consegue ver o sinal. Porque tem um sinal. O casamento, ele não se esfria de um dia para o outro. O relacionamento, ele não se esfria de um dia para o outro. Ah, o meu marido está frio. A minha esposa está fria. Não é de um dia para o outro. Vem esfriando devagarinho, soltando fumaça. Mas a gente está preocupado com outras guerras. Com outras guerras. A gente está, muitas vezes a gente está ajudando um outro casamento, quando o nosso está começando a soltar uma fumaça que vai pegar fogo, e a gente está preocupado com o outro, quando a gente devia estar preocupado com o nosso primeiro. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Isso é fumaça. Aí quando o negócio pega fogo, a gente diz, pelo amor de Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Às vezes não está, sabe, está tudo aparentemente bem. E a igreja é uma coisa muito interessante, que a igreja, por exemplo, ela proporciona retiro de casais, ela proporciona de vez em quando cultos de casais, culto de homem. Aí tem uns casais que falam assim, eu não preciso. Imagina, eu tenho 30 anos de casado, eu vou num culto de casal na igreja, para quê? Não é verdade? Para quê? E a mesma pergunta a gente pergunta, para que eu estou aqui hoje? Porque a maioria das coisas que eu falo, que alguém fala aqui, você já ouviu. A gente vai para a gente lembrar. Para a gente se lembrar e dizer assim, cara... Porque, por exemplo, se você tira a carta, a minha digníssima está aqui? Tá não, está lá. A minha digníssima, por exemplo, ela tirou a carta. Mas ela não dirige. Por quê? Porque ela não pega o carro para treinar. Quando a gente vem numa reunião de casais, a gente está o quê? Treinando. A gente está lembrando que o condutor falou, o rapaz que deu aula falou, você passa primeiro a primeira, você vai soltando devagarzinho a embreagem. Né? Eu lembro que na minha ignorância, quando eu estava tirando carta há muito tempo atrás, eu perguntei, ele falou assim, você passa a primeira e vai andando. Aí eu falei, e para dar ré, como é que eu faço para colocar uma segunda na ré? Eu fiz essa pergunta, gente, ele falou, não existe segunda em ré. Porque eu pensei que a mesma coisa, que você ia para frente, você ia para trás, dava a primeira e a segunda, ia dando segunda, terceira, quarta. Então a gente diz assim, não, está tudo bem, eu sei tudo, eu não preciso. O problema é exatamente de a gente achar que nunca precisa. Aí de repente, casamentos que você viu de 10, de 15, de 20 anos, começa a se romper e a gente não entende por quê. Porque a gente começou a procurar lutar outras guerras e não começamos a prestar atenção e proteger a nossa família. A Bíblia diz que quando Davi viu esse tipo de situação, o que aconteceu? Ele entrou em desespero. Porque quando o negócio estoura, pega fogo, a gente entra em desespero. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, eu tenho um problema que eu preciso controlar, né? A chacrete do diabo, que de vez em quando vem na minha vida, a diabetes. Eu preciso controlar. Aí você vai mete o pé na jaca. Quando o pessoal estava fazendo o anúncio lá da costela dos homens lá, aquela costela abençoada lá, eu estava salivando ali, né? Aí você mete o louco naquele negócio lá, vai comendo aquilo lá, e é picanha com a gordurinha, porque a gordurinha é boa tal, e você vai se desprotegendo. De repente você dá um treco, você baixa no hospital, aí você, e agora o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Porque começou a pegar fogo. E aí você entrou em desespero. Então, nós não precisamos deixar que as coisas peguem fogo e o inimigo entre na nossa vida para destruir a nossa vida. Nós podemos proteger.
Mas pastor, o senhor não sabe, eu estou ouvindo isso, e eu não tinha prestado atenção, e a minha vida, a minha casa está desse jeito, pegando fogo. Davi, quando viu a situação da vida dele daquele jeito, ele começou a chorar, ele começou a se angustiar. A Bíblia diz no verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, e aí o pessoal dizia, a culpa é sua. Não, a culpa é sua, principalmente no relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família, quando tem um problema, um fala assim, não, a culpa é sua. O outro fala, não, a culpa é sua. E aí as pessoas estavam culpando Davi. E o verso de número 4 vai dizer que Davi ergueu a sua voz, chorou até não ter mais força, até não aguentar mais, até não ter mais o que fazer. Chorou, esperneou, gritou, entrou em amargura, e aí não tinha mais nada para ele fazer, porque não tinha mais choro mais. E agora? O que fazer? Quando o inimigo parece que entra na nossa vida e começa a meter fogo na nossa vida, começa a destruir a nossa saúde, começa a destruir o nosso casamento, começa a destruir a nossa família, começa a querer destruir a nossa igreja, o que fazer? A gente pode terceirizar o negócio, porque tem pessoas que assim, eles estão na luta, aí ele pede oração para o pastor acorda 3 horas da manhã para orar por ele e ele está dormindo. Ele pede para o pastor orar para ele conseguir um emprego, na segunda-feira ele está dormindo 10 horas da manhã. Porque é mais fácil a gente terceirizar as coisas e não se envolver. Porque terceirizando a gente fala o seguinte, olha, eu pedi oração lá na igreja e não deu certo. O pastor orou, não teve força, então eu vou para outra igreja, vou para aquela igreja da televisão, que lá o negócio ora, e o pastor ora e acontece, porque o meu pastor orou e não aconteceu nada. Aí ele vai fazendo a peregrinação, procurando, quando a atitude tem que vir da parte dele. O pastor Júnior terminou a mensagem de manhã com a ilustração, que aí eu fui dar uma procurada nela, para dar uma melhorada aqui, usar a mesma ilustração que ele fez. Diz mais ou menos o seguinte, que um fazendeiro, ele chegou para um porco e para uma galinha, e combinou com eles o seguinte, olha, eu vou colocar vocês, e vocês vão ficar responsáveis para fazer o café da manhã, o porco e a galinha. Então é o seguinte, no dia que vocês têm que sempre inovar, fazer coisas novas nesse café da manhã. Então no dia que vocês esquecerem de fazer esse café, um de vocês vai pagar o pato. E aí a galinha mais o porco, eles começaram a todo dia, fazendo aqueles negócios criativos. A galinha de vez em quando colocava um ovo lá e eles faziam aquele café da manhã criativo. E o porco estava totalmente comprometido com aquela situação, e a galinha estava envolvida. A galinha colocava o ovo, saía e ia ciscar no meio do quintal. E ali se esquecia de tudo. Até que um dia a galinha começou a se esquecer de ajudar o porco, né? E quando o dono chegou, o café não estava pronto. E aí o dono pegou o porco, matou o porco e fez o bacon do café. O que tem a ver isso com o que a gente está falando aqui neste momento? É que a galinha, ela era envolvida na situação. Mas o porco, ele era comprometido a ponto de dar a sua própria vida por uma situação que ele estava envolvido. Então tem pessoas que eles não se comprometem nem com a própria vida deles. Eles se envolvem na vida deles. Eu estou com um problema, vamos lá, vamos pedir oração no WhatsApp, no grupo de irmãs. Vamos colocar lá no Facebook, para todo mundo ver.
mas fazer realmente aquilo que ele tem que fazer, ele não faz. Por quê? Porque ela é uma pessoa envolvida, não é uma pessoa comprometida. Uma pessoa comprometida, ela dá alma, ela dá alma pela família dela, ela pede oração sim, né? Ela vai na igreja e pede oração sim, porque a Bíblia ensina, se nós tivermos necessidade, a gente pedir oração aos santos, mas ela se envolve, ela diz, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse tipo de situação. Ele não é só chorar e dizer, pastor, a minha vida está de perna pro ar, e não faz nada, e não resolve nada. O que Eclesiastes capítulo de número 3 diz? Há tempo determinado para todas as coisas, há tempo de chorar, porque às vezes a gente olha a nossa vida, o impacto que o diabo está fazendo na nossa vida, a gente vai chorar mesmo, a gente vai entrar em desespero. Há um tempo de chorar, isso é normal, tem que chorar, porque de vez em quando há um pânico, e agora? Vou perder meu casamento. Eu já passei por épocas na minha vida, que o negócio foi queimando tanto no meu relacionamento, que eu cheguei a um tempo de falar assim, vou perder o meu casamento. Quando a minha esposa me intimou e falou, não quero mais, aí você entra em desespero, aí nesse momento lá, você fica todo desesperado, aí vai para o pastor, pede para o pastor, ora por mim, conversa com ela, mas não deixa chegar nesse tipo de situação. Se envolva. Se o circo está pegando fogo, se envolva. O que Davi fez? Davi chorou, mas Davi se envolveu. Eu estou doente, a diabetes está alta, um exemplo aí. O que você tem que fazer? Pedir oração, amém? Amém. Mas e o que mais? Fechar a boca. O que mais? Fazer exercício, acordar cedo, comer menos besteira. Você está entendendo? Isso é o que? É você se comprometer. A partir do momento que eu cheguei cheguei no médico, o médico falou assim, cara, deixa eu pegar o seu exame aqui, a médica, eu não sei como é que você está vivo. Eu falei, mas como assim? O seu triglicérides está 1140. Eu falei, o que tem isso? O normal é 140, ele está 10 vezes a mais. Naquele momento eu já entrei em pânico. Aí a médica falou, toda vez que eu saía, já contei essa história, entrava no consultório, a médica dava aqueles, eu abraçava aquele monte de remédio, lá vinha eu lá. E aí eu tomava aquilo lá, gente, e eu me sentia porque eu ia de manhã cedo, cidade pequena, os crentes na quinta-feira, nós tínhamos a Quinta da Vitória, poder cura. E de manhã cedo eu estava lá, os irmãos estavam orando para os irmãos para ter vitória na quinta-feira, e de manhã cedo os irmãos estavam lá, passando pelo médico, e eu lá também. E aí eu baixava a cabeça assim, fazia que não estava nem vendo. Até que eu falei assim, não, eu preciso tomar uma atitude. Que isso? Fechei a boca, fiquei revoltado, igual alguns dizem, né? Me revoltei com a situação. Paguei um mês na academia e falei, vou fazer exercício, vou mudar o jeito de comer. Eu tive que ficar comprometido com o negócio. Você já comeu arroz integral? Não tem gosto de nada, é duro. Tive que me envolver com esses negócios. Tem gosto de nada. Tive que fazer um convênio com a mocinha que passa no carro do ovo aí a 30 ovos por 8 reais. Aí depois eu descobri aonde ela comprava, lá no lado do Jique, lá, 7 reais. Eu falei, eu vou lá. Mas é fácil? Não. Mas eu preciso me comprometer. Porque só assim você faz a diferença. Aí eu me comprometi, depois passei um tempo, me descomprometi de novo.
E aí o negócio subiu, aí os pastores, aí a junta da igreja com alguns pastores, o pastor vai morrer, e aí vai dar aquele trabalho de novo. Eu não sei se era por mim ou é o trabalho de chamar outro pastor, vamos cuidar do pastor. Aí o Geraldo vai lá e me cobra. O Geraldo é um cara que ele conta, né? Eu tomo um remédiozinho remédiozinho, o bicho engasga dessa grossura aqui, depois do almoço para diabetes. O Geraldo sabe até o dia que aqui acaba o bagulho, ele sabe. Eu não sei se está preocupado comigo ou o trabalho que dá para arrumar outro pastor e começar tudo de novo. E aí tipo, falei, não, preciso melhorar. E em 2 meses, 3 meses eu fechei a boca, perdi 7 quilos. 7 quilos. E aí, pastor? E aí, tudo baixou. Tudo foi pro... De vez em quando, dá aquele momento assim, sabe, de tristeza. Eu não deixo a tristeza vir, eu não deixo a depressão chegar perto de mim. Eu luto. Por quê? Porque eu não preciso deixar pegar fogo e ser um cara só envolvido e não comprometido com a situação. Davi olhou aquela situação e ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele orou, ele chorou, mas ele tomou algumas atitudes que nós precisamos tomar. Essa semana, na semana passada, começou segunda-feira. Eu nunca pedi a Deus tanto, numa terça-feira, que a segunda-feira, na minha folga, chegasse, igual eu pedi essa semana que passou. Terça-feira eu já estava dizendo, Deus, tomara que essa semana termine logo para mim poder... Por quê? Porque depois da Semana Viva, aconteceu muita coisa. Eu vi muitas pessoas doentes, pessoas que entravam no hospital para fazer uma simples cirurgia, e o negócio complicado, a pessoa ficar 1 semana lá, 2 semanas. A cunhada do Júnior que teve neném, e hoje lá na minha época, era a parteira que fazia. Pegava uma toalha com água quente lá, eu não sei, tirava o neném, cortava, não tinha esse negócio não, embrulhava, metia sal no umbigo da criança, né? Metia sal no umbigo da criança, enrolava, quem é da minha época? Enrolava a criança, parecia uma múmia, a criança ficava igual uma múmia, enrolado. Colocava, quando começava a soluçar, mastigava uma linha, né, vermelha, colocava no coisa da criança, e o negócio funcionava, cara. Colocava uma pulseirinha lá com um negócio de uma mãozinha do Buda, sei lá, uma pimenta lá, e o negócio enrolava a criança, o negócio funcionava. Tinha 7 dias para poder ver a criança. E, sabe, a gente era criado nesse negócio. Chovia, a gente caía quando a água vinha, a enxurrada vinha na beira da calçada, a gente deitava assim. Aí no outro dia, aquele solzão, a gente andava, encontrava aquelas poças de água lá. Você lembra disso lá em Crato, né? Se jogava naquela água quente lá. Aí você pergunta, pastor, e você não ficou doente? Nada que fiquei doente. Eu criei foi anticorpos pro negócio. E aí o que acontece? Hoje, entra-se com toda a tecnologia que tem, entra-se para ter uma criança, e aí passa quase 20 dias. Vai para a UTI, sai na UTI, o povo fica com medo da irmã morrer. Aí na segunda-feira, estou em casa, recebo a ligação da mãe de uma pessoa aqui da igreja, pastor, vem aqui e tal. Aí eu vou lá ajudar a pessoa, e a pessoa hoje ainda está com problema. Aí quando é na quinta-feira, eu estou falando com uma pessoa, né? Aí a irmã Nancy liga para mim, pastor, a minha mãe acabou de morrer. Eu falei, como que acabou de morrer? Antes de ontem eu fui lá visitar a irmã no hospital, a irmã Ruth, lá no hospital. A irmã estava bem, estava dando trabalho, comendo. A única coisa que a gente levou a chapa, né? É chapa?
os dentes, a chapa dela lá, ela comeu, tal, estava bem. Aí no outro dia eu recebo um negócio lá e a irmã morreu. O que está acontecendo? E eu orando a Deus, e Deus diz: olha, é o diabo tentando entrar na cidade, entrar na vida das pessoas. E aí Deus diz: e com o diabo, e com aquilo que acontece, a gente não luta com as nossas forças. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, são contra seres espirituais, contra a potestade, contra dominadores. O diabo é um ser espiritual, então como ser espiritual, como é que você vai lutar com ele na força? Você pode gritar, espernear, chorar, ele vai continuar. Mas aí Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, e o verso de número, capítulo 10, desculpa, e verso de número 4, Deus vai dizer o seguinte, que Ele já deixou as ferramentas para nós lutarmos contra os amalequitas, que querem entrar dentro da nossa casa, queimar a nossa casa, destruir a nossa vida. E Deus vai dizer o seguinte, que a nossa, segundo Coríntios, porque as armas da nossa milícia é luta, não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Ou seja, o diabo tem levantado uma fortaleza contra a nossa vida, tentando nos cercar, nos envolver, e a gente está tentando lutar com a nossa força, quando a Bíblia diz que a nossa luta, as nossas armas espirituais, elas são poderosas no Senhor. Então, se você acha que o diabo está tentando entrar em uma dessas áreas, porque na vida de Davi, o diabo ele atacou 3 áreas na vida de Davi, quando ele invadiu a cidade de Ziclaug. Ele atacou primeiro a família, levou a família cativa, levou os filhos, as mulheres como prisioneira. Segunda área que o diabo atacou, quando ele entrou lá em Ziclaug, na cidade de Davi, ele atacou a vida financeira de Davi. Ele levou todos os recursos de Davi, levou o gado, o boi, as ovelhas. Era o que? Era o recurso financeiro de Davi. E ele atacou também a terceira área de Davi, que foi a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Me diz uma coisa de verdade, olhe para mim, olha aqui para minha careca. Me diz uma coisa de verdade, você se sente confortável e animado para orar, quando a sua família, o seu casamento, a sua família, tem alguém doente, não está bem? De verdade, você se sente? Você fica desanimado? Você briga com a mulher, eu falo para minha esposa, não briga comigo, porque quando você briga comigo, você atrapalha a minha ministração lá na igreja, porque eu não consigo. Eu tenho que estar bem, para orar tem que estar bem. O mais crentão aqui, né, porque eu sei que tem crente mais crente do que eu oro também, mas não é a mesma coisa. Eu oro assim, tipo, Senhor, aí eu durmo, eu choro, não tem força, não tem palavra. Mas quando está tudo bem, gente, eu sou um gigante, estou animado, levanta a mão, e aí, pode vir. Aí quando vem Você se sente animado para orar quando você tem o telefone, você está dentro da igreja e o 011 está tocando para você? Às vezes eu olho assim, por que eu sei? Porque eu já recebi esse tipo de ligação. Aí o irmão está ali comigo e o 011 está tocando. Às vezes é da cadeia, do presídio. Mas às vezes
olha, você esqueceu de pagar aqui. Não, depois, melhor colocar no silencioso. O meu, quando estava nessa época, irmão, a dica, eu colocava no silencioso. E quando eu estava conversando com alguém, era de cabeça para baixo, para ninguém ver. Você ora quando você está cheio de conta para pagar? Você até ora, mas é com a mesma vibração? Com a mesma animação? E quando você não tem relacionamento com Deus, você ora? Então o diabo atacou essas 3 áreas de Davi. E Davi precisava resgatar isso. E Deus, ele vai dizer, olha, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então eu queria falar para vocês algumas armas que Deus nos deu, para você e para mim. A primeira arma, ela é a oração. Não tem uma outra arma mais poderosa do que a oração. Jesus Cristo sendo Deus, a Bíblia diz que a vida de Jesus, quando você começa a ler os evangelhos, era uma vida de oração. E quem tem realmente vida de oração, ele tem uma vida diferenciada. Os discípulos olhavam para Jesus, Jesus expulsando o demônio, Jesus curando o enfermo, Jesus ressuscitando pessoas, e os discípulos ficavam olhando aquilo lá, e por que isso não acontece comigo? Qual que é o segredo de Jesus? Começaram a observar a vida de Jesus, até que alguém chega para ele e fala assim: Senhor, descobriram o segredo de Jesus, porque na multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica os pães e alimenta mais de 10.000 pessoas, quando ele em vez de ele ficar ali naquela muvuca, naquela euforia, ei, Jesus é Deus, ei, Jesus é o cara, né, é o pastor, ele ora e a coisa acontece. Em vez de ele estar naquela comemoração toda, a Bíblia diz que ele coloca os discípulos dentro de um barco, manda os discípulos atravessar, ele dispensa a multidão e ele vai para onde? Vai orar. Vai orar. Porque ele entende que a força dele para vencer as batalhas não vinha naquele momento dele mesmo, mas vinha de Deus, de um relacionamento com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, e não espere que os amalequitas entrem na nossa casa, destruam a nossa família, toque fogo em tudo, para você começar a orar. Você pode se prevenir nesse negócio. Era isso que Jesus fazia, antes que viesse o mal, ele já estava preparado, revestido pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, através da oração. Porque pode ser que aconteça um tempo na nossa vida, por um motivo ou outro, a gente não tenha tanta força e tanta graça para ter comunhão com Deus através da oração, mas a gente tem um depósito guardado. Deixa eu perguntar para você tem um depósito guardado? A Bíblia diz que o rei Ezequias tinha. Ele começou bem, no final ele começou a se atrapalhar. Deus levanta Isaías e manda Isaías ir até Ezequias dizer: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Vai vir a desgraça na tua vida. A Bíblia diz que ele olha, vira as costas para a parede, e ele faz uma oração que eu acho uma oração muito sinistra, louca. Ele diz: Senhor, lembra de quando eu andei reto diante de ti. Lembra quando o meu coração era voltado para ti. É uma oração mais top da galáxia. É uma oração assim que da hora. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Quem sabe, eu fico imaginando Deus olhando, pega o livro da vida desse camarada aí, vê aí, como é que está aí a vida dele? Ó, o cara era bom, hein? O cara tá meio zicadão agora, mas ele era bom. O bicho orava, fez a Israel voltar para os caminhos, ele merece um créditozinho. Então, Isaías, vai, e o profeta? Aí o profeta falou e depois tem que desfalar. Lá vai Isaías saindo todo assim, cumprir aquilo que Deus mandou. Deus fala: ei, Isaías, volta lá. Vai matar agora, senhor? Não, volta lá, diz que eu vou dar 15 anos para ele. Falei: mas e a minha cara? Como é que vai ficar? Não importa a tua cara, fala para ele que ele tem crédito comigo, vai ganhar mais 15 anos. Então a oração
É o principal. Segundo, irmão, presta atenção aqui que eu estou terminando já. A Bíblia diz que chegou um homem. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, a buscar, a ter comunhão com Deus. E de repente chega um homem até os discípulos e leva um menino que está enfermo. O menino, ele se debate por inteiro. E aí os discípulos começam a colocar a mão, orar. Eu sou o cara orador, eu oro que só, então agora o negócio vai ficar louco. E coloca a mão, e faz, e amarra o demônio, e desamarra o demônio, e prende. Aí chega 12, aí Pedro diz para os outros discípulos lá, segura o menino aí, né, porque a gente vai orar. Aí um segura no pé, outro segura na mão, outro na cabeça, e começa a coisa. Aí eu sai, e não sai nada. Eles passam vergonha, mas eles dizem assim, mas a gente ora. Aí vão chamar Jesus, olha a vergonha. Senhor, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, expulsaram o demônio desse menino, mas não aconteceu nada, eles não conseguiram. Jesus Cristo diz, geração, não entenderam nada. Traz o menino lá, coloca a mão, sai, e o menino sai, o demônio sai do moleque. Aí o discípulo tudo com a carinha baixa assim, ó. E Jesus nem chamou ninguém para segurar ele. Aí o discípulo chega no secreto, Senhor, o que aconteceu? Por quê? Nós não conseguimos vitória. A gente ora. Você lembra que a gente pediu para o Senhor ensinar a gente a orar? O Senhor ensinou a oração no Pai Nosso, então a gente ora. Mas por quê? Aí Jesus falou assim, olha, você precisa mais de uma arma espiritual. Porque existe determinado tipo de situação, de demônio, que só sai com oração e com jejum. Com jejum. Então, tem determinado tipo de situação na nossa vida que você pode até orar, mas você precisa jejuar. Porque quando acontece duas coisas quando você jejua. Você se mostra quem você é. Porque o jejum não é para dizer que eu sou melhor do que o outro. Toma cuidado com isso. Jejum é quebrantamento. Jejum é para dizer para Deus a nossa humilhação. É para dizer a Deus a nossa incapacidade de resolver determinado tipo de dificuldade. E jejum é isso. E o jejum também acaba revelando quem nós somos em Deus. Em Deus, não em nós mesmos. Quando as coisas não estão tão legais, não estão dando certo, a gente tem que correr para esse tipo de atitude. Agora, pessoas que são envolvidas, elas vão dizer, eu jejuar, imagina, eu vou deixar de ir lá em Mel, vou deixar de comer a minha carne, vou deixar de comer o meu doce, vou deixar de fazer isso. Eu não, eu vou pedir oração para o pastor, e o pastor ora. São pessoas que não estão comprometidas com a sua própria crescimento, com a sua própria vida. Então, diante dessa situação, eu sei que tenho orado a Deus, e eu tenho procurado dirigir essa igreja debaixo da direção de Deus, não com oba-oba, mas na direção que Deus tem nos dado. E a direção que Deus me deu durante esse tempo, antes da Semana Viva, e a situação que vinha acontecendo acelerou o processo, é eu exatamente convidar você e você, a não só se envolver, mas a se comprometer com a sua vida, com a sua família. Porque não é só o pastor, a liderança, que tem que jejuar pela sua vida. Nós fazemos isso, mas você precisa também.
se envolver com isso. E Deus me pediu para desafiar a igreja. Porque eu estou tanto envolvido, como eu estou comprometido com a sua vida também. E aí a grande revelação, que talvez quando eu cheguei aqui, e eu coloquei a minha boina, eu tenho 7 boinas daquela. Eu gosto do negócio meio retrô. E aí você me viu com a cabeça raspada, e aí eu tirei só quando fui subir aqui, porque senão eu ia chegar pessoas para mim e ficar perguntando toda hora, e eu ia ter que repetir a mesma coisa para um monte de pessoas ao mesmo tempo, a mesma coisa. Então eu preferi ficar com a boina e subir e tirar para poder falar aqui já, para que não haja. Existem algumas disciplinas na Bíblia que a gente tem esquecido e a gente acha que não vale mais. E quando eu estava orando para o Senhor falou assim: olha, preciso disso seu, faça um voto comigo. Então o fato de eu estar com a minha cabeça raspada, e eu sei que o cearense com um jabuticabão desse tamanho assim, um jerimum, não foi para ficar bonito, porque eu sei que não fica bonito, mas foi algo particular meu e Deus, que Deus me pediu. E a Bíblia, ela sempre ensinou sobre isso. E alguns aí que estão me ouvindo vai dizer assim: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, não, é coisa da graça, do Novo Testamento. Atos capítulo 10 e o verso 10, capítulo 28 se eu não me engano, e o verso 10 diz que Paulo fez um voto desse. Então é algo particular meu. Você está entendendo? Meu, Deus vai falar com você de uma maneira diferente, mas na situação daquilo que eu tenho pedido a Deus em relação à minha vida e à sua vida, Deus me pediu isso, que não é bonito. Eu sei que não é bonito, porque e ainda mais eu que luto com aquele meu cabelo, eu tenho um pouco, mas você vê que eu deixo aquele monte assim e tal, eu ponho um gel, é vaidade. E Deus fala assim: não, tira, corta, porque eu quero isso. Você está entendendo? Isso é o quê? Isso é se comprometer. Agora, eu não posso fazer tudo por você. Você precisa fazer a sua parte. Lá em casa, todo mundo já é discipulado nisso. A Suelen, eu não pergunto nada para a Suelen quando a gente fala que vai fazer jejum. A Suelen falou assim: o jejum da Suelen, eu vou tirar carne. Ela falou: vou tirar carne, vou tirar ovo, vou tirar doce, menos linguiça. Linguiça ela falou que não vai tirar. Eu falei: amém. Tem 11 anos. Você está entendendo? Então eu quero desafiar você nessa noite a lutar pela sua família. Nós vamos, a partir de amanhã, nós vamos tirar 21 dias de oração e de jejum. Você pode orar na sua casa. Amém? Pela sua família. Você pode orar. Alguém de manhã cedo me perguntou: pastor, o que é que eu tiro? Eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Essa é uma coisa tão particular que você tem que orar para Deus, e o Espírito Santo vai dizer para você o que é que Ele quer de você. Mas cuidado, porque Ele pode pedir alguma coisa que você gosta muito, mas se você fizer aquilo que Ele está te pedindo, meu irmão, muralhas vão cair. Porque lá no livro de Josué diz assim: santificai. Jejum faz parte da santificação, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio do seu povo. Quando a gente se santifica, o jejum ele tira tudo aquilo que é de nós e deixa tudo que é de Deus. O santificar é exatamente se esvaziar do meu eu, se esvaziar da minha força e começar a agir na força de Deus. Porque quando Deus mandou o povo se santificar para entrar
na terra prometida, a muralha de Jericó caiu, não foi por força do povo de Israel não, mas foi pela força de Deus. Então quando a gente se santifica, quando a gente jejua, sabe o que a gente faz? A gente sai de lado para não atrapalhar Deus e deixa Deus fazer por a gente. Você está entendendo? A gente sai de lado e a gente deixa Deus fazer. Então eu sei que tem algumas pessoas que tomam remédio. Sei que tem umas pessoas que não podem ficar grávidas, que não podem ficar totalmente sem comer. Mas tem coisas deliciosas que a Michele gosta. Que Deus diz assim, eu quero, durante os 21 dias. Tem coisas tipo feijão, que o Fabinho gosta. Que Deus diz assim, é o feijão, camarada. Tem o café, que o cara não vive sem isso. Eu não sei, cada um tem uma coisa. Mas eu queria desafiar você a não só se envolver com a sua família, mas a você se comprometer. E nós estamos comprometidos. De manhã cedo, 8 horas, eu estava aqui, juntamente com os pastores nossos, exatamente falando sobre isso, dizendo que nós vamos orar, que nós vamos lutar a nossa guerra e a sua guerra, mas que nós vamos chamar você também para se envolver com a sua vida, com as suas batalhas. Amém? Então se alguém perguntar por que seu pastor está tão feio, era tão bonito com cabelão, que eu era gatinho, fala sério. Fala assim, é um acordo entre ele e Deus. É entre ele e Deus. Deus, ele conversou, Deus pediu e está tudo limpo. Amém? Então eu quero terminar esse culto neste momento. Eu quero orar por você e ungir você, que vai ficar com a gente durante esses 21 dias, jejuando. Eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê força, para que Deus te dê vitória. Então eu queria que você ficasse de pé neste momento. Eu quero chamar os pastores aqui, né? Alguns obreiros aqui. Nós vamos ungir você neste momento. Você vai sair do seu lugar e vai vir para quê? Nós vamos ungir você, em nome de Jesus. Cadê os pastores para me ajudar? Aqueles que puderem, os obreiros que puderem estar aqui. E Deus vai abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, vamos ungir a sua vida. Vou colocar o óleo na mão dos obreiros. Então, para facilitar e a gente saber que a gente orou e ungiu todo mundo, quem receber a oração, e for ungido, pode voltar para o seu lugar, porque aí a gente vai orar só por aqueles, continuar orando, só por aqueles que não receberam oração ainda. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai mudar a sua vida. Olha que maravilha, olha que maravilha de gente. Gente, a rainha da Inglaterra disse, eu tenho mais medo de John Knox, de joelho, orando e jejuando, do que todo o exército inimigo. A oração e o jejum têm poder. Vamos lá. Glória a Deus. Que vem pra tentar ferir. Cadê? O valente de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar neste momento pelo teu povo, Pai. Queremos, Deus, abrir esse jejum, ó Deus, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural fazer milagres na vida do teu povo, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, estende as tuas mãos nessa noite, Pai. Vai abençoando, meu Deus, o teu povo nessa noite, Pai. Eu oro, ó Deus, e consagro, ó Deus, o teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Derrama, ó Deus, da tua graça, do teu poder. Derrama, ó Deus, do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Deus, recebe, ó Deus, o nosso jejum, ó Deus, a nossa consagração, ó Deus, como um aroma suave a Ti, ó Pai. Deus, estende as Tuas mãos, Senhor, vai abençoando nessa noite, Pai. Vai derramando, ó Deus, do Teu poder nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro neste momento pela vida do Teu povo, Pai. Eu te peço neste momento, Deus, abre os céus, Senhor. Faça milagre, ó Deus, que o diabo, ó Deus, possa bater em retirada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro, ó Deus, neste momento pela vida do Teu povo. Pela vida, meu Deus, da Tua igreja nessa noite, ó Pai. Por esse desafio, esses 21 dias, ó Deus, que nós vamos estar, ó Deus, buscando a Tua presença. Que nós vamos estar, ó Deus,
tirando algo, ó Deus, que vai, ó Deus, nos fazer falta, ó Deus, vamos estar consagrando a Ti, ó Pai. Então, em nome de Cristo Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, vai abençoando, vai derramando, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, vai derramando, ó Deus, do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Eu quero, ó Deus, consagrar, meu Deus, a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, em nome de Jesus. Nós consagramos a Tua igreja, consagramos, ó Deus, o Teu povo nessa noite, Pai. Estende o Teu poder, a Tua glória, o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos consagrar nossa vida a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, faz milagre no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Pai. Como a Tua palavra diz, santificai, Senhor, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio do Teu povo, Pai. Nós cremos, ó Deus, nas maravilhas que o Senhor vai fazer no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, estende o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção sobre a nossa vida, Pai. Derrama do Teu poder nessa noite, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. Bendito e exaltado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Valente de Deus, em meio às suas guerras. Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Derrama do Teu poder, da Tua graça. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor. Estende as Tuas mãos e abençoa, Pai. Abençoa o Teu povo. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoa, meu Deus, o Teu povo nessa noite, Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor. Abençoa Teus servos nessa noite. Derrama da Tua graça. Derrama do Teu poder, da Tua glória e do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Aleluia. Se você de repente não veio ainda, pode procurar um obreiro no final, um pastor no final. Deixa eu falar uma coisa para você. Jejum sem intimidade com Deus não passa de um regime. Então, eu vou explicar para você como é que você tem que fazer os seus jejuns. Você tira o alimento que você tira um tempo de oração durante o dia, tempo que você acha que é legal para você. E eu vou te dar uma dica: leia o Evangelho de João, um capítulo por dia. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Se você ler um por dia, vai no final dos 21 você vai ter lido o Evangelho de João completo. E compartilhe com os seus contatos aquilo que Deus vai falar com você durante esses dias na leitura da palavra de Deus. Uma coisa eu falei de manhã e vou garantir para você. Se você está na minha lista de transmissão, todo dia você vai receber um pequeno áudio meu, de um devocional, para te incentivar. Todo dia, durante esses 21 dias, você vai receber um devocional meu na minha lista de transmissão. Se você não tem, pode passar depois, pegar o meu telefone, manda para mim, eu te cadastro na minha lista de transmissão e você vai receber. Nós vamos junto fazer um mover e vamos trazer realmente os céus à terra, da maneira que tem que ser. Amém? Uma semana abençoada para você, uma semana de vitória para a sua vida, no nome de Jesus. Terminando o texto lá, a Bíblia diz que Davi procurou o profeta, pediu a direção do profeta. O profeta deu direção para ele, Deus falou com ele, e Deus disse para ele: olha, eu vou restituir a sua família, tudo aquilo que os amalequitas levaram, eu vou trazer de volta. Então deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai ouvir a tua oração, e Deus vai fazer milagre na tua vida. Aquilo que o inimigo tem levado seu, Deus vai te abençoar e vai trazer de volta. Deus vai trazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Deus vai restituir 2 vezes mais, assim como fez com Jó, em nome de Jesus. Você acredita nisso?
Amém? Amém? Então não leve apenas como um regime, leve esse negócio a sério. Deus vai abençoar a sua vida no nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e vai fazer na nossa vida, Pai. Abençoa a tua igreja. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe sua vida.